Vocês pediram. E aqui tá. Porque a voz do misterioso é a voz deste canal. Com vocês, a religião dos Vingadores. Olá, misterioso! Olá, misteriosa! Seja muito bem-vindo ao canal Mistério 66 e é um enorme prazer estar aqui com vocês agora para nós falarmos sobre a religião dos membros fundadores dos Vingadores. Mas olha, fica até o final, porque a gente vai ter uma homenagem, uma surpresa bem legal no final. Eu até acho que você já imagina de quem que a gente está falando, né? Mas você vai ter que ficar até o final para conferir e eu tenho certeza que você vai gostar também, tá bom? Então, ó, não esqueça de dar o seu like, não deixa de ativar o sininho, tá bom? E de se inscrever para você tomar o seu manto de misterioso, beleza? Porque eu sei que você tá na hype aí das curiosidades, na hype de saber aí dos mistérios da cultura nerd, da cultura pop, do que a gente tem por aí, não é mesmo? Então vem comigo que a gente vai falar um pouco mais sobre a religião dos Vingadores. Isso porque no nosso último vídeo nós falamos sobre a religião dos membros fundadores, né, da Liga da Justiça. E se você não assistiu, você pode, ó, acessar esse card aqui em cima para poder conferir ou conferir depois que acabar esse vídeo, beleza? Então vamos parar de enrolar e vamos lá. Para você que não sabe, né, os Vingadores, eles surgiram como uma resposta, tá, da Marvel diante da criação da Liga da Justiça pela DC Comics, tá bom? Então os Vingadores eles surgiram depois da Liga da Justiça, porque a Marvel não queria perder para concorrência, não é mesmo? Os Vingadores eles são sempre convocados quando algum inimigo ou uma ameaça de nível cósmico tá ali ameaçando o mundo. E quando nós falamos de mundo nos quadrinhos, a gente está falando dos Estados Unidos da América, tá bom? Então quando tá causando pânico ou ameaça à integridade dos Estados Unidos, os Vingadores são chamados, beleza? Não, tô zoando, tá? É quando tá ameaçando o mundo, tá? O mundo, beleza? Vocês acreditam, né? Acreditam assim como eu, não é mesmo? Aham, sei. Então, quando tá tendo uma ameaça, os Vingadores são chamados, tá bom? E a Marvel, da mesma forma que a DC Comics, tem um monte de personagem, tá bom? E um monte deles, né, com o passar dos anos, começou a fazer parte dos Vingadores. Então, para facilitar, a gente vai falar aqui em especial daqueles que são os membros fundadores deste grupo, tá bom? Mas nada impede, né, misterioso, da gente fazer um outro vídeo para poder abordar essa série, tá bom? Então, se você curtiu essa ideia, né, quer saber da religião de um outro super-herói da Marvel, tá? O Batman não é da Marvel, tá bom? Então, se você lembrar até de um outro aí que você sabe qual que é a religião dele, se você lembrar de algum outro personagem, tá bom? Que você até conhece a religião, como A Galinha Pintadinha. Não, a Galinha Pintadinha não é da Marvel, tá bom? Flash. O Flash também não é da Marvel, tá bom? Para com isso. Para, esquece, tá? Se você lembrar de algum outro personagem assim, você pode colocar nos comentários que a gente faz um outro vídeo, beleza? O Coringa conta? Quem? O Coringa. O Coringa também não, meu amigo. Nós vai ver o filme que o filme é bom, tá bom? Então bora lá, para de enrolar, vamos lá. Vamos falar do primeiro a ser recrutado para os Vingadores, né? Que até no filme acabou com o nome de Capitão América, o primeiro Vingador. É ele mesmo. Nós temos que ver que o Capitão América, ele é a personificação de tudo aquilo, tá? Que os Estados Unidos, os americanos, né, consideram assim como o mais importante. Então ele é um ideal de bons costumes, ele é um ideal de quem luta pela democracia, pela liberdade, pelo respeito. Então, como ele tenta representar o que tem de melhor na cultura norte-americana, ele também traz da própria religião. E os Estados Unidos é um país de maioria protestante. Então, o Capitão América, ele é um protestante de praticar, tá bom? Então, ele vai nos cultos todos os domingos, ele tenta colocar um pouco da vivência dele na religião, também na prática dele. Então,
ele é contra nudismo, contra o uso de palavrões, né? No cinema, né, para quem não acompanhou os quadrinhos, mas no cinema isso é muito claro, porque ele não fala palavrão. Os outros ficam torcendo para ele tentar falar algum palavrão, né? Mas ele não fala nada nem que chega ao nível de... Ele é um bananão. Nem isso ele fala, tá bom? Agora a gente vai pro Deus do Trovão, o Thor. O Thor, ele é mitologia nórdica, né, gente? Então vocês acham que qual a religião que ele professa, né? Então, ele professa uma religião de origem nórdica, aonde ele é um dos deuses ali, né? Mas tem uma coisa interessante do Thor, porque ele já enfrentou outras entidades e divindades. Então ele sabe da existência de outros deuses, tá bom? E nem por isso ele desmerece essas outras culturas ou essas outras religiões. E na verdade ele já até levou um coro já de outros deuses e de outros inimigos, super-heróis, tá bom? Então o Thor, ele acredita na própria religião dele, que ele faz parte, né? Onde o pai de todos é o pai dele, que é o Odin. Homem, Formiga e Vespa. Olha, antes da gente falar desses dois, você já deixou o seu like? Olha, eu tô vendo que você não deu like, viu? Não adianta aí fingir que você é uma formiguinha não, tá bom? E passar despercebido, que eu tô vendo. Eu tô de olho. Dá seu like aí, rapaz. Você tá curtindo o vídeo aí? Vai, mina, deixa o like aí, pelo amor de Deus. O Homem-Formiga e Vespa deu um pouco de trabalho para poder achar. Porque, pelo menos nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei nada relacionado à religião deles, tá bom? Pra você que não conhece, tá? O Homem-Formiga e a Vespa, porque talvez você tá só com a imagem ali do cinema, né? O Homem-Formiga que nós estamos falando como membro fundador é o Hank Pym, que é um cara extremamente inteligente e que é o criador das partículas Pym, que tem o poder, tá, de diminuir uma pessoa, tá, um nível atômico, até de deixar ela gigante, tá? Então, dessa forma, o Hank Pym, ele não assumiu apenas o nome de Homem-Formiga, mas ele também já teve o nome de Gigante, Golias. Pra quem não sabe, ele já foi até o Jaqueta Amarela, tá, nos quadrinhos, né? Então ele já foi inimigo. E durante um período, inclusive, ele também utilizou o nome de Vespa. Sim, como homenagem à falecida esposa dele, ou supostamente falecida, né? Jeanette Van Dyne, né? Que foi a Vespa nos quadrinhos, né? Ou a primeira Vespa, porque no futuro a gente vê uma cena que é o que tá no cinema, né? Que é a filha dela, né? Melhor, a filha deles, a Hope, assumindo o manto de Vespa. Tanto o Homem-Formiga como a Vespa, eu pelo menos não encontrei uma informação clara sobre a religião deles. Mas se você souber, você pode colocar nos comentários. A minha suposição é que seja uma religião de linha cristã. Por quê? Quando nós vemos a imagem do casamento deles, tá? Que você tá vendo aí na sua tela agora, eles estão casando ali em uma cerimônia aparentemente de cunho cristão. Então, pelo menos um dos dois deve seguir uma religião como o catolicismo ou o protestantismo. Porque também não fica claro que tipo de pessoa, né, se é um padre ou pastor que está realizando ali a cerimônia deles, tá bom? Inclusive é até interessante porque o casamento deles foi um acontecimento bem importante para os quadrinhos. Hulk, agora falando do nosso gigante Esmeralda, né? Ou melhor, né? A pessoa que está por trás desse herói, né? O Bruce Banner. Então, o Bruce Banner, até a Igreja Católica aí um tempinho atrás chegou a entrar aí numa discussão onde é colocado que ele é católico, tá? Por quê? Temos um momento nos quadrinhos onde ele aparece segurando um terço. Tem um outro momento que é o casamento dele, né, com a Beth Ross, que é feito numa igreja católica, realizado por um padre. A própria Beth Ross, né, que era o amor dele, né, ela fugiu de um convento. Então, assim, é possível falar que ele é católico. Só que mais recentemente, até mesmo aí no cinema, deu para ver um pouco disso, o Bruce Banner ele vai um pouco mais para meditação, ele chega até a vir para o Brasil, né, procurando umas tribos indígenas para poder tentar se livrar, né, através da meditação ali, através de algum ritual, se livrar dessa raiva que ele carrega e assim tentar controlar o Hulk dentro dele, tá bom? Então é difícil falar, tá? Se ele é católico,
se ele é budista, tá? Por causa da meditação, ou mesmo, sei lá, um xamanista, Homem de Ferro. Agora nós falamos do nosso querido Tony Stark. Já aproveita, coloca aí nos comentários. Você é o quê? Você é time Capitão América ou você é time Homem de Ferro? E assim a gente vai descobrir o melhor e o maior time, que é o time Homem de Ferro, não é mesmo? Ah, bota aí nos comentários aí que eu quero ver, porque eu tenho certeza que o time Homem de Ferro é o melhor e maior que tem. Então, para você que não conhece ou tá perdido aí, o Tony Stark é gênio, bilionário, playboy, filantropo. Então, esse daí é o Tony Stark, beleza? O Tony Stark não é muito claro assim qual que seria a religião dele, tá bom? Alguns falam que ele seja ateu, mas é complicado porque em alguns momentos, tá? Ele chegou a aparecer fazendo algum tipo de prece, tá? Em alguma situação ali difícil. Isso não foi explorado assim de maneira adequada no cinema, mas ele chegou a fazer parte do Alcoólicos Anônimos, tá? E quando ele faz parte ali do Alcoólicos Anônimos, querendo ou não, ali não dá para ser extremamente racional, seguir muito pela razão pura, né? Igual alguns acreditam que ele seja um tecnocrata, né? Que é uma pessoa que segue muito a razão, né? A racionalidade assim ao extremo. Porque ali nos Alcoólicos Anônimos você precisa ser um pouco emocional para poder tá conversando e abrindo mesmo o seu coração para as pessoas, né? Então é complicado aí bater o martelo, né, que ele seja 100% racional. O que a gente pode tentar de pegar de exemplo assim nos quadrinhos é um evento, ou melhor, uma minissérie, tá, que foi escrita por Jim Starlin, que se chama Cruzada Infinita. E nessa minissérie, a gente tem a participação ali do Adam Warlock, que ainda não apareceu no cinema, e ele tá inclusive usando a manopla infinita e tal, e nesse momento, várias personalidades saem ali do Adam Warlock, inclusive uma que se chama a Deusa. E essa personalidade, ela consegue manipular e controlar as pessoas que acreditam ou tenham alguma prática religiosa, que acreditam em algo, em alguma entidade. E por algum motivo, né, ou melhor, o motivo a gente já conhece, ela não consegue controlar o Tony Stark. Então fica claro que o Tony Stark não tinha nenhuma convicção religiosa. Beleza? Agora chegamos ao momento da nossa menção honrosa. Sim, você que esperou, eu tenho certeza que você já sabia que nós íamos falar do Pantera Negra. Então, meus misteriosos, eu não podia deixar de falar dele, né? Apesar do Pantera Negra não ser um membro fundador, tá, dos Vingadores, que igual eu falei no começo, né, vários super-heróis entraram no grupo, né? Ele foi um dos primeiros a entrar no grupo, né, depois do grupo ser formado, e um dos com mais participação. Então ele é um super-herói extremamente importante para o grupo. E por que eu resolvi trazer ele? Então, o Pantera Negra, ele tem um significado muito importante, tá, para os quadrinhos, né? E principalmente, né, para todos os afrodescendentes, porque ele foi o primeiro super-herói com poderes, tá bom? Com poderes, porque até chegou a aparecer algum, mas sem poder. Tá? E nós queremos super-herói destruindo tudo, dando porrada, explosão, poder, força, é isso que a gente quer. Então ele foi o primeiro a aparecer nos quadrinhos, né? Em uma época, tá, ainda de segregação, de extremo preconceito, então ele realmente marcou uma geração. E quando o Pantera Negra ele apareceu nos cinemas, né? Ele trouxe um nível de representatividade assim enorme, tá bom? E falando como cristão, representatividade é importante, tá? Nós como cristãos, nós buscamos também representatividade, né? E como é isso que eu estou falando de representatividade? Eu estou falando de testemunho. Quando eu olho para um cara, né, e vejo ele ali sendo super-herói, né, mostrando uma nação que deu certo em todos os sentidos, tá? A gente vê ali um testemunho de algo que pode dar certo, tá? E principalmente para um povo que sofre tanto. O meu filho é negro e eu fico muito feliz de saber que ele vai poder olhar para um super-herói que tem uma representatividade tão grande. E saber principalmente que ele foi interpretado no cinema por um cara tão bacana como Chadwick Boseman, tá? Boseman era um cara fantástico, tá? Em todos os sentidos. Ele era um
um artista completo, assim, de tudo que você pensar, tá bom? O cara sabia desenhar muito bem, o cara cantava muito bem, mandava super bem, tá? Ele era cristão, ele foi batizado numa igreja, foi do coral, né? E inclusive ele falava que ele orava antes de entrar em cada cena, e que inclusive ele orou antes mesmo do papel que ele tinha feito o teste, né? Pro Pantera Negra. Então, assim, ele é um cara, meu, que realmente marcou, né? Era um cara que não gostava de aparecer, inclusive ele até casou no ano passado, né, ali num silêncio. Ele, durante os 4 últimos anos, né, ele lutou contra essa doença maldita, né? E ele venceu ela. Ele venceu, ele parou de sofrer e ele venceu porque ele mostrou para todo mundo que todo mundo pode ser um super-herói na vida real, porque ele marcou a vida de muita gente, principalmente das crianças. Então fica aqui a homenagem do Mistério 66 a esse cara incrível, a esse personagem fantástico. E indo, né, pros quadrinhos, indo pro Pantera Negra, né? O Pantera Negra é de Wakanda. E em Wakanda nós temos uma religião, né? Cada país, né, tem a sua maioria, né, de religião. E em Wakanda nós temos, né, basicamente 4 cultos, né? O culto ao Pantera Negro, o culto ao Gorila Branco, o culto ao Leão e o culto ao Crocodilo. Então, e isso envolve ali uma mistura, tá? De um pouco de de religiões de origem afro, também com alguns aspectos, tá? Isso que eles trouxeram ali para os quadrinhos, né? Que eles construíram tudo isso, né? De algumas entidades, né? Que eram adoradas e veneradas pelos egípcios. Então tem ali uma miscelânea que é justamente para poder formar, né, a base da cultura e da religião dos wakandandos, né? Então é algo assim bem complexo, porque a religião ela faz parte da história de Wakanda e faz parte também do Pantera Negra, tá? Porque esse título que vai para o rei não é apenas para ele ser um super-herói, né? Mas é também dele ser um sacerdote dessa religião, né? Então ele acaba sendo uma ponte, inclusive, para o mundo espiritual, né? Então, quando para os wakandandos, né? Até o rei T'Challa fala isso no filme, né? A morte é só uma passagem, né? E quando morre, né? Você vai, né? De mãos dadas ali, né? Com Becha, que é o grande rei Pantera Negra, que seria o primeiro rei Pantera Negra, inclusive. Você vai de mãos dadas ali com ele, junto também com o rei, né, do culto ao leão. Então, assim, é algo bem complexo. Isso mostra como os quadrinhos, e também, né, o cinema agora, né, que está trazendo os quadrinhos, não é uma história assim muito perdida, porque eles constroem algo muito complexo e muito rico. Beleza? Então é isso aí, misterioso e misteriosa. Eu espero que você tenha gostado. Talvez o vídeo ficou um pouco lento. Hoje a gente está com um cenário diferente, porque eu não estou em casa. Espero que você tenha gostado. Um cenário divertido, uma luminosidade diferente, tá bom? Mas foi tudo feito com muito carinho e amor para vocês, tá bom? Então, ó, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. E se você ainda não se torne agora mesmo um misterioso e misteriosa. Beleza? Então, um beijo. E até a próxima. Tchau, gente! Tchau!